Estamos de volta com a RN Acontece e o nosso entrevistado hoje é o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal, Augusto Vaz. Presidente, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, vamos bater um papo aqui sobre o nosso comércio, sobre a situação da economia, né? Isso é sempre um prazer estar aqui mais uma vez, Ana Ruth. Obrigada, Augusto, alegria nossa. Augusto, foi publicada uma pesquisa essa semana mostrando o índice de lojas fechadas em shoppings. Um índice que chega a quase 10% no caso dos shoppings mais antigos e chega a quase 50% no caso dos shoppings que abriram de 2012 para cá. Esse índice se reflete no Rio Grande do Norte, presidente? Se reflete, Ana Ruth, ou seja, a gente está passando por um momento muito complicado na economia do país como um todo e acaba, consequentemente, refletindo também no nosso estado e na nossa cidade. Esses números, eles falam em 50%, tá? A gente aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem os shoppings mais antigos, ou seja, em Natal a gente tem shoppings mais antigos, mas mesmo assim a gente tem shoppings com mais, ou seja, aberto antes de 2012, com índice maior de 10% de lojas fechadas. Então a gente está numa situação que muitas vezes chega a ser até pior do que o quadro nacional. Então a gente tem que entender que esse é um momento que está muito difícil para a nossa economia e o que me deixa às vezes triste nisso, sabe, Ana Ruth, é que muitas vezes, eu não posso generalizar, mas em muitas negociações os shoppings também não estão flexibilizando, ou seja, não estão entendendo o momento atual do empresário, o momento atual da economia e fazendo uma negociação diferenciada. É lógico que em um outro caso pontual tem sim negociações diferenciadas, mas de uma forma geral, eu acho que o shopping poderia ainda ser mais flexível nesse momento que a gente está passando. O drama maior é do lojista que está no shopping do que do lojista que está na rua? A impressão que passa é essa, ou não? Vamos lá. É mais fácil medir o lojista que está no shopping, ou seja, as empresas de pesquisa conseguem ter uma percepção maior pelas empresas que estão no shopping. Mas a gente está passando também por uma crise gigante no comércio de rua. O comércio de rua ele tem alguns fatores, né, diferentes do shopping, como por exemplo, segurança, estacionamento que não é administrado bem no comércio de rua, que acabam afetando ainda mais o comércio de rua. Então a gente está numa situação também muito complicada. Se você passar nos principais corredores, vamos aqui, Afonso Pena, Prudente de Moraes, Salgado Filho, Roberto Freire, você vê hoje uma quantidade gigante de placas de aluga-se e vende em imóveis comerciais que há pouco tempo atrás você não via. A gente não vai ter esse número, a gente não tem nenhuma pesquisa, não foi quantificada quanto é que isso representa como foi feito em shopping, 10%, 50%. Mas é visível, a própria população quando passa percebe nos principais corredores comerciais a quantidade de pontos que se tem fechado, tá? Pontos bons, pontos bem localizados e que estão fechados hoje sem funcionar comércio na nossa cidade, consequentemente fazendo aquela história da roda da economia. Na hora que o comércio está fechado, uma família está desempregada, tá? Aquelas pessoas que poderiam estar trabalhando ali também não estão trabalhando, aquela economia não está circulando, então você tem todo um entrave econômico a partir disso aí. Augusto, no caso específico dos shoppings, você já fez essa referência no início da entrevista, eles não se sensibilizam com o comerciante e, por outro lado, eles não tentam atrair os consumidores, os clientes, porque a taxa de estacionamento, Augusto, não permanece a mesma, não sofreu alteração. A Frânio, através da FCDL, a gente também lá na CDL, a gente fez uma campanha, pediu para sensibilizar os shoppings, para renegociar essas taxas de estacionamento, mas eles explicam que tem custos muito altos. Eu vou ser muito sincero, Ana Ruth, mesmo tendo custo muito alto, está na hora de todo mundo perder. Ou seja, quem administra os shoppings, quem tem o recepcionamento também tem que perder. Porque o comerciante, de uma forma geral, está perdendo já. É impressionante como em reuniões lá na CDL, reuniões de diretoria, reuniões com os pares lá na CDL, tem hora que a gente só fala, esse mês você perdeu quanto? Fica brincando quem perdeu menos. Né? Ou seja, não é agora, a gente antes brincava, estou ganhando menos, agora é quem perdeu menos. Você vê a situação que está, empresas fechando realmente no vermelho vários meses. Então, a situação está complicada e eu acredito sim que quem administra os estacionamentos, mesmo tendo aqueles custos altos envolvidos, tinha que estar na hora também de perder um pouco mais, porque senão daqui a pouco vai perder todo mundo. Na hora que você chega num shopping com uma taxa de lojas fechadas de 50%, acaba inviabilizando até estacionamento. Então, eu acho que realmente poderia sim ceder um pouco nisso aí, tá? Passar esse momento difícil e depois repactuar os preços, mas infelizmente realmente isso não está acontecendo, Ana Ruth. Presidente, na última vez que o senhor esteve aqui, nós falávamos ainda da expectativa para a implantação do ajuste fiscal, promovido pelo governo do estado. O ajuste já está posto, implantado, executado. O comércio já sente reflexo disso e depois, há como comparar, por exemplo, se o cliente de Natal, o cliente do Rio Grande do Norte, ele está indo buscar preços menores em estados vizinhos que porventura tenham um imposto, uma tarifação menor? Vamos lá. A gente ainda tem uma situação específica com o estado da Paraíba, tá, de uma legislação que está atuando muito mais nessa questão de eletrodomésticos, ar-condicionados, mas que já foi minimizada. O estado do Rio Grande do Norte tomou algumas atitudes que conseguiu minimizar isso aí.
Quando a gente fala de ajuste fiscal, além de ter esse problema com os estados vizinhos, a gente tem também situações que aconteceram que aí, na maioria dos estados do Nordeste, não só no Rio Grande do Norte, que foi o aumento do ICMS agora, valendo desde fevereiro de 17% para 18%, o ICMS base, né? O governo do estado também, a gente paga o que a gente chama ICMS antecipado e usava o crédito dentro do próprio mês, a gente só pode usar agora depois de 30 dias, que também foi um aperto danado para o comerciante nesse início do ano. Ou seja, o comerciante sofreu muito nesse início de ano com ações tomadas pela Secretaria de Tributação, pelo governo do estado do Rio Grande do Norte. Tá? E isso acaba também afetando nos resultados. Para quem já está com a corda no pescoço, quando você puxa um pouquinho a mais, mesmo que seja 1%, mesmo que seja só um mês, tá? Você acaba também sacrificando alguns comerciantes. Então, quanto aos estados vizinhos, a gente melhorou a competição, melhorou a competitividade, mas ainda não está longe de ser ideal. Mas eu acho que o governo do estado tomou algumas atitudes nesse início do ano que apertou um pouco mais a corda do empresário, que já estava numa situação tão difícil. O governo se justifica, tá, informando que se não tomar essas atitudes, ele não consegue colocar a folha em dia, ou seja, precisa dessas atitudes para fazer o Estado funcionar. Saiu há pouquíssimo tempo um dado do IBGE falando que 80% dos municípios do Rio Grande do Norte têm independência direta dos órgãos públicos, principalmente do governo do estado. Mais de 30%. O dado é esse, 80% dos municípios potiguares dependem mais de 30% da administração pública, ou seja, que são servidores. Eu concordo que se tiver que tomar atitudes drásticas para não fazer a máquina do estado parar, porque aí quebra de vez. Se o estado parar de pagar fornecedores e salário, aí a gente vai ter uma situação muito pior do que a gente está hoje. Então a gente fica numa situação sem volta quase, digamos assim. Mas, ou seja, quem está sendo sacrificado nesse momento é exatamente o empresário, que através desse serviço fiscal está precisando de pagar mais impostos, que acaba passando também para o consumidor. Eu acho que o governo do estado também poderia melhorar, já está se falando que foi feito dever de casa, que vai reduzir na folha de pagamentos, mas ainda dá para também doar mais, ou seja, está todo mundo doando, acho que o governo do estado, de uma forma geral, também cabe doar mais um pouco nesse processo. Essa mesma pesquisa a qual você fez referência, presidente, ela também trouxe um dado de 68% do produto interno bruto do Rio Grande do Norte tem como responsável comércio e serviços. Para quem integra esse segmento, isso é bom ou é ruim? Eu digo, é bom porque mostra um poder ou é ruim porque mostra a fragilidade disso, que qualquer coisa já influi diretamente no PIB? Eu acho que você já respondeu, tem um lado bom e um lado ruim, né? Tem um lado bom que a gente tem uma representatividade muito grande, não só no PIB, mas questões de emprego, ou seja, comércio e serviços tem um peso muito grande no Rio Grande do Norte e são duas áreas que estão totalmente ligadas ao turismo, ou seja, o comércio e serviço ele acaba interferindo também diretamente na economia do turismo. Quando o turismo está bom, esse segmento também está bom. Apesar do turismo ter dado um fôlegozinho nesse final de ano na nossa economia, mas ainda passou longe do que a gente precisa para reverter um quadro de uma situação econômica. Tá? O lado ruim é que tanto o comércio como o serviço, um pouco diferente da indústria, é que a gente sente rapidamente as influências da economia. Tá? Então, por exemplo, na hora em que sai pagamento na praça, um 13º, por exemplo, tá? No mesmo dia o comércio ele é aquecido, mas também na hora que tem pouco dinheiro na praça, no mesmo dia o comércio desaquece. Tá? Diferente da indústria, porque na hora que o comércio desaquece, aí ele espera mais um mês, aí ele compra menos, ou seja, a indústria acaba recebendo um pouco depois os reflexos da economia. Então, a gente do comércio e serviço recebe no dia a dia, tá? Quando está bom ou está ruim. Então, o problema da gente também ter uma dependência muito grande de comércio e serviço é exatamente isso. Quando a gente está com a economia embaixo, tá? A gente sente rapidamente. E como a gente emprega muito também, na hora em que a gente está fechando empresas de comércio e serviço, a taxa de desemprego aumenta rapidamente. Presidente Augusto Vaz, e falando exatamente sobre desemprego, a última pesquisa divulgada mostrou que o Rio Grande do Norte está acima da média nacional, a gente supera os 9% na taxa de desemprego. Isso afeta de que forma o comércio? Como é que o comércio se insere dentro dessa taxa de desemprego? Vamos lá. A gente levantou, está fechando ainda os dados desse mês que passou, ou seja, não tem os dados ainda de março para divulgar, mas eu tenho dados até fevereiro de inadimplência. E é impressionante como a inadimplência vem crescendo no país como um todo, consequentemente também no Rio Grande do Norte. Tá? Dados de fevereiro falam de crescimento de 7,9% em relação ao mesmo período do ano passado, que já foi alto, ou seja, inadimplência em fevereiro de 2014 já era considerado alto, a gente ainda teve um crescimento maior em relação ao ano passado. Tá? 1,97%, praticamente 2 dívidas por CPF, que estão incluídos hoje no SPC aqui no Rio Grande do Norte, e números alarmantes. 2 dívidas por CPF? Por CPF não, de quem está incluído, tá? Não quer dizer da população geral, não. Isso é média também, tem gente que tem só uma dívida, tem gente que tem 10 dívidas. Então, a gente está exatamente no momento em que o desemprego está começando a mexer diretamente na nossa economia. Na hora que a pessoa está desempregada, ela não consegue
pagar aquele compromisso que ela tinha, assim por diante. E ainda tem um dado que eu vi, isso é uma pesquisa nacional, que fala que as pessoas que estão quem perdeu o emprego em 2015, que está conseguindo algum tipo de recolocação, está se recolocando com um salário, às vezes, 30% inferior ao salário que ele tinha antes. Então, você perde poder de compra, se a pessoa deixa de comprar no comércio, se a pessoa deixa de movimentar dinheiro na economia. Então, o desemprego está afetando diretamente, porque quem está desempregado para de consumir praticamente de uma forma geral. E quem está se relocando com salário inferior também, perdendo poder de compra. Então, você tem realmente a máquina econômica aí totalmente comprometida, ou seja, o nosso setor de comércio, que depende diretamente, exatamente do consumo, altamente comprometido, e a gente cada vez com um consumo menor, travando mais. Consome menos, vende menos, o empresário demite a equipe. Vendeu menos ainda, o empresário fecha a empresa, demite a empresa inteira. Ou seja, aí aquela pessoa que foi demitida também deixa de consumir, que vai gerar prejuízo para outra empresa. Então, a máquina econômica funciona assim, é razoavelmente fácil de entender, explicar dessa forma, e é exatamente o que a gente está passando agora. Augusto Vaz, e como líder desse segmento do comércio, qual a estratégia agora? Qual a estratégia para romper exatamente esse ciclo ao qual o senhor fez referência agora? A estratégia junto ao consumidor, a estratégia junto ao comerciante? Lá na CDL a gente está pensando mais ações juntos ao comerciante mesmo, tá? A gente consegue perceber quando visita as empresas na cidade que é como se essa situação difícil também tivesse contaminado as pessoas que trabalham no comércio. E a gente não pode também deixar ser contaminado por essa situação. Não adianta esconder, dizer que não tem crise, não adianta esconder, dizer nada. Tem crise, está difícil, as vendas estão baixas. Isso aí é ponto. Não adianta inventar situação diferente. É lógico que eu vou ter um ou outro empresário, numa ou outra situação diferente, que está conseguindo ter vendas melhores do que o ano passado. Mas, de uma forma geral, todo mundo está tendo redução em vendas em relação ao ano passado. O que é que a gente vai trabalhar agora na CDL? Vamos começar uma rodada de palestras, tá? Que a primeira delas a gente vai chamar de Show Crise, exatamente para a gente começar também a tirar essa... A palavra é essa, a gente vai brincar, dizer que é uma nhaca de pessimismo de crise. A gente tem que tirar isso do nosso corpo, levantar, tá? Sacudir a poeira e dizer, olha, está tudo muito difícil, mas a gente também tem que fazer por onde, fazer diferente, tá? Batalhar para não considerar a guerra perdida. Está perdida em algumas batalhas, mas a gente tem uma guerra gigante aí por cima. Ou seja, e de uma forma geral, o país já passou por crise. Muitos estão falando que é a pior crise da história do país, tudo. Alguns dizem que não, que tiveram crises até piores. De uma forma ou outra, a economia, ou seja, se você estudar ciclos econômicos, essa crise vai passar. É lógico que pode passar em 6 meses, pode passar em 1 ano, pode passar em 5 anos ou 10 anos. Tomara que seja quanto antes possível. Depende muito mais até de ações do governo federal, de política econômica federal, para esse quadro se reverter. Então, o que a gente vai trabalhar é exatamente isso. O comerciante, de uma forma geral, e as pessoas que trabalham no comércio têm que levantar a cabeça, tá? Atender bem o cliente e parar de passar essa sensação de tristeza. Ou seja, muitas vezes você entra na loja, parece que o vendedor está de cabisbaixo e pergunta, rapaz, a venda está tão ruim. Eu, como sou da CDL, alguns vendedores me conhecem e fazem, rapaz, o negócio está ruim mesmo, né? Está vendendo muito ruim, aqui está péssimo. Não, calma, mas não vamos falar isso não, vamos falar de coisa boa. Vamos levantar e vamos fazer coisa para vender. Ok, presidente da CDL, Augusto Vaz, obrigada por suas análises aqui no RN Acontece. É um prazer mais uma vez estar aqui, fico sempre à disposição para bater um papo aqui sobre comércio, sobre a economia do nosso estado. E que venham melhores tempos. Que venham melhores Augusto? tempos, estamos torcendo e trabalhando para isso, não adianta baixar a cabeça. Muito obrigada. Se você quiser rever essa entrevista completa, é só acessar www.politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O RN Acontece vai ficando por aqui. Você acompanha agora o Boa Tarde Cidadão com Robson Carvalho. A gente volta amanhã, nesse mesmo horário, aqui na tela da Band. Boa tarde para você.